Acho que começou. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje eu estou aqui com mais uma presença maravilhosa. Ariel, né? Oi? Olá, olá Kim, olá a todos os seguidores do canal. Soult América Bruxaria, É isso? isso aí. E aí, como é que se fala o seu sobrenome? Lá no Instagram é Varriento, Ariel Varriento. Varriento. Gente, que Ele é nome um chique. sobrenome aí que tem um pouco de espanhol ali no meio ali. Eu imaginei que eu ia falar errado. Varriento. Mas que nome chique, que legal. Bom, e hoje eu trouxe ele aqui para poder falar do trabalho dele. Eu acompanho ele no Instagram e vocês sabem que eu tenho feito aí, tenho visto as pessoas que fazem um trabalho bacana e tenho chamado para trazer aqui no canal para apresentar para vocês. E é isso. Você quer se apresentar, Ariel? Então, eu sou o Ariel Varriento e eu sou tarólogo, sou magista, né? Trabalho com magia também, e sou também sou de Quimbanda, sou também de Nação Cabinda, que é o culto aos orixás aqui do sul, do Rio Grande do Sul, né? E também sou um bandista, né? E na magia eu sigo o estudo ali da magia de uma forma mais livre, né? Eu gosto muito de estudar a magia e diversas vertentes da magia para que eu possa ter esse entendimento, esse conhecimento. Mas a minha fundamentação, a minha base é a religião, é a quimbanda, é a nação, né? É o culto aos orixás, né? E também Que, o culto ali aos exus, né? As pombagiras, né? O culto aos nossos ancestrais ali. que bacana. Só queria falar, pessoal, que eu estou com essa cara amassada porque eu estou me recuperando de uma cirurgia, então não reparem, eu estou bem, só estou me recuperando. Tá, mas que legal, Ariel. Eu queria muito te perguntar como é que você entrou nesse mundo da espiritualidade. Você já veio de família religiosa ou não? Você se descobriu sozinho? Como é que foi? Certo. A minha religiosidade até a minha adolescência foi uma religiosidade cristã, uma religiosidade judaico-cristã, né? Então até a adolescência foi baseada nisso. Mas eu sempre tive essa tendência, essa procura a ser questionador, a pesquisar outras religiões. Eu sempre gostei muito de mitologia, eu sempre gostei muito da parte assim fictícia também, de dragões. E algo sempre me chamou a atenção de que havia algo a mais. Embora ali dentro desse contexto cristão que eu fui criado, havia muito aquela coisa assim do não pode isso, não pode aquilo. Eu sempre fui muito questionador, mas isso era muito interno, eu não abria isso para as pessoas. Então, há uns 7 anos, mais ou menos, foi quando eu tive assim esse, que eu poderia dizer, despertar, né? Que aí eu me assumi, né, nos estudos com o tarô, nos estudos com a bruxaria, já eram coisas que eu vinha lendo, que eu vinha estudando, mas fazem aí mais ou menos uns 7 anos que isso veio à tona, né, que eu tive um despertar. Eu digo assim que foi mais um, às vezes eu brinco que não foi um despertar, que foi um, como é que eu falo, né, que como se fosse uma caída assim, né, que eu tive esse boom assim e vi que era momento assim de eu mudar os caminhos, né? Eu estava nesse momento há uns 7 anos mais ou menos atrás sem religião nenhuma, mas seguia pesquisando, seguia ali lendo sobre magia, bruxaria, magia do caos. Mas há uns 7 anos eu tive início na minha caminhada com a religião, com, com a Quimbanda, né, com o culto aos orixás, com a Umbanda, e foi quando houve realmente assim esse despertar assim. Eu acredito que foi um chamado da espiritualidade, um chamado dos guias, dos orixás, para que isso me ajudasse, para que isso me despertasse e me ajudasse a evoluir, a me trabalhar. Era um momento de depressão, um momento de ansiedade, então foi um momento que houve assim esse chamado. Ah, que bacana. Nossa, que legal. E que reviravolta, né? Vim de uma família cristã. Era católico?
Não, era evangélico. É evangélico ainda, que geralmente são... Era Geralmente as famílias evangélicas são mais rígidas, né? uma E família, uma família evangélica, de mãe evangélica, de avó evangélica, né, por parte de mãe, de, de um pai também que era evangélico, mas também acabou saindo, mas meu pai acabou não trilhando assim nenhum caminho, ficou à deriva, podemos assim dizer. E também com algumas questões na família, mais essa questão mesmo, era a família mais evangélica mesmo, né, para não prolongar muito. Família entendi. evangélica. E quando que entrou o tarô na sua vida? Porque eu vi lá no Instagram que você é tarólogo, né? Faz atendimentos. Quando que o tarô entrou na sua vida? Então, foi nesse boom desse despertar. Foi até uma coisa interessante, porque quando eu tive esse chamado, eu fiz daí também um jogo de tarô e a partir dali eu já comecei a estudar o tarô. Eu não tinha ainda o tarô e comecei a estudar. E foi interessante isso, porque eu não tinha o tarô, mas já estudava. A minha base hoje de tarô tem muito a ver com numerologia e foi onde eu comecei a estudar tarô e numerologia, sem ter o tarô. E um dia eu tava andando pela rua, assim, distraído, e algo me chamou a atenção pro lado, eu olhei numa loja e vi o tarô, que é um tarô que eu tenho ele há 7 anos, que é o tarô que eu uso nos meus atendimentos, inclusive eu tô com ele aqui, que é um tarô das bruxas. E eu entrei na loja e olhei pro tarô e foi amor à primeira vista. E aí eu peguei as cartas do tarô e já comecei conhecimento que eu tinha, já comecei a tirar cartas para conhecidos, para amigos. E aí as pessoas sempre vinham com aquela informação, né? Nossa, o que você falou fez sentido. Você acertou. E aí eu comecei a ter retornos das pessoas em relação a isso, e eu comecei a me aprofundar nos estudos do tarô. E aí o tarô me levou a vários estudos, me levou à numerologia, me levou à astrologia, me levou à cabala, me levou a um aprofundamento assim espiritual, e ele acabou se tornando um norte na minha vida, uma bússola, que é uma ferramenta que sempre que eu preciso para mim, eu sempre procuro eu ler as cartas para mim, ou também o conselho de algum tarólogo, alguma taróloga que eu confie para tirar as cartas para mim, para que eu possa obter um direcionamento e eu poder olhar, observar aquilo que eu não estou vendo na minha vida. Então, o tarô faz parte quase que integralmente da minha vida. Todo dia praticamente todos os dias eu tiro pelo menos uma carta, seja para estudo, seja para meditação ou seja para alguém. Que bacana. E você falou que você viu o tarô e já começou, comprou e já começou a tirar. Mas isso porque você já estudava o tarô antes sem ter o tarô, né? Então, Sim, isso não porque ter eu o já tarô estava. não é desculpa, porque uma hora ou outra ele vai aparecer na sua vida, né? Isso é Principalmente se você verdade. começar a estudar, vai chamar a energia. Isso é verdade. Não ter um tarô não é desculpa. Eu, inclusive, tenho uma amiga que o tarô que ela usa foi ela que fez. Ela pegou, estudou o tarô e ela desenhou as cartas na visão dela ali, e baseado no tarô de Marsella, e é o tarô que ela utiliza. Então, não ter as cartas não é uma desculpa, né? É mais vontade mesmo. E parece que não vou dizer assim que é um dom especial, que há uma coisa especial, mas há um certo chamado, né? A gente tem uma certa inclinação, uma predisposição às coisas, mas é preciso o estudo, né? É preciso a humildade de estudar. Hoje, quanto mais eu estudo, mais eu procuro entender, aprender, mais eu vejo que eu não sei. Quanto mais eu mergulho nesses mistérios dos arcanos do tarô, que é como são chamadas cartas, mais eu percebo que eu não sei nada, que eu tenho muito que aprender, porque ele abrange muita coisa. Verdade, verdade. Falando nisso, eu acho que eu nunca contei isso aqui no canal, mas meu primeiro tarô foi de uma revista. Foi uma revistinha que eu comprei que falava de horóscopo e tarô. E aí veio todas as cartas dos arcanos maiores, né? Relacionado com alguma coisa do ano, alguma coisa assim do tipo. Aí eu lembro que eu Sim. já tinha estudado sobre tarô, aí eu falei, quer saber? Eu já li a revista, eu fui lá e recortei todos os arcanos maiores, e foi a primeira coisa que eu comecei a
a tirar ali, a conseguir realmente usar. Foi bem bacana. Eu aprendi bastante com aquilo. Por mais, Muito por mais legal. assim, por mais de não muita qualidade que fosse o jogo de carta, mas assim, funcionou porque eu já tinha uma base ali de estudos, né? E depois eu adquiri um tarô mais decente. Mas que legal. E bom, e sobre o tarô, você acha que tem. Você quer falar alguma coisa mais? Assim, tem alguma coisa que mudou muito a sua vida em relação ao tarô? Tem alguma coisa que. Você disse dos mistérios, né? Até mesmo antes da gente entrar aqui na cal, dos mistérios do tarô, que te deixa muito envolvido. O que seria isso exatamente, do seu ponto de vista? Então, eu vejo o tarô hoje ele é muito usado como ferramenta oracular, né? As consultas, né? Que as pessoas vêm e procuram, eu quero saber tal coisa da minha vida. Mas ele é muito mais profundo do que isso. Ele tem mistérios ali cabalísticos, né? Mistérios que foram guardados. Eu acredito que isso foi nos dado de alguma forma, de presente pelas divindades, pela espiritualidade, para a gente possa se orientar. Então eu vejo o tarô como uma bússola. Eu vejo cada arcano do tarô, cada carta do tarô como uma consciência viva, como um ser vivo, porque cada carta ela é muito profunda, né? E ela trabalha luz e sombras. Então, algo que eu falo muito ali no meu Instagram, que é onde eu me comunico mais com as pessoas, é sobre o tarô além do oráculo, né? Que a gente poder olhar o tarô como essa ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta também de magia. Uma das coisas também que eu estudei com o tarô é magia com as cartas, né? Fazer trabalho de magias, você faz trabalho de banimento com o tarô, trabalho de cortes, né? Você pode trabalhar alguma situação que você quer, trabalhar a energia de algum arcano para que isso possa te ajudar, né? Você quer se comunicar bem, eu vou pegar ali a carta do mago e vou mentalizar ela, vou memorizar ela, para que o mago possa me trazer iniciativa, né? A carta do Papa, para que as pessoas possam escutar. Então a gente pode usar essa energia dos arcanos. Uma dica aí, o 10 de ouros, para quem está precisando de questões financeiras, de abrir caminhos financeiros, o 10 de ouros, ele traz muito a energia de abertura de caminhos, a energia de prosperidade. Entendi. Que bacana. Eu adoro fazer magia com tarô. Inclusive, conheço alguns magistas que sempre quando vão fazer algum tipo de magia, algum feitiço, eles escolhem as cartas do tarô que tem a ver com o que eles querem fazer e botam naquele tripézinho de carta. Não sei se você já viu, que é tipo um pauzinho assim, um pauzinho com um risquinho assim que você encaixa a carta. Já vi, já vi. Isso é muito legal porque tu traz a energia ali que tu quer trabalhar, né? E É, também ajuda a gente, quando tu conhece as cartas e tu sabe que tá trabalhando, ajuda a trabalhar na tua mente, mentalmente, tu tá visualizando as cartas, então teu inconsciente ali tá sendo trabalhado, isso aumenta o foco na magia, né? Aumenta a nossa atenção e a nossa intenção. Então sim, é muito bom usar as cartas do tarô. Então aos bruxos, as pessoas que anseiam por aprender sobre magia, que aprendam sobre tarô, porque eu uso tarô assim muito. Tem que fazer alguma coisa para alguém, algum trabalho que alguém me pede, alguma coisa, eu consulto as cartas do tarô. Ou o cliente quer saber se que fez um trabalho com alguém, quer saber como foi, né? Consultar as cartas do tarô para saber a energia presente antes e depois, para saber como as coisas estão andando ali, estão sendo direcionadas, o que está sendo feito, trabalhado. E pra gente mesmo também, né? entendi, entendi. Que bacana. E, bom, agora eu queria te perguntar sobre as religiões que você falou, né? Que você segue. Você falou que segue aqui em banda, Umbanda. Podia falar um pouquinho disso pra gente? Principalmente, eu acho que isso vai ser muito valioso para cá pro canal, porque eu não tenho propriedade para falar disso. Então, Certo. vai ser bacana. Certo, então eu me iniciei na Quimbanda, Umbanda e na Nação Cabinda. A Nação Cabinda aqui no Sul é como a gente cultua os orixás. Na Nação ainda é uma caminhada ainda que eu estou ainda no início. E tenho muito a caminhada ali na Quimbanda com os Exus,
com as pombagiras, porque o meu Exu ele se fez muito presente na minha vida e nesse despertar. Então a minha caminhada começou assim com o Exu, porque ele chegou na minha vida sem eu saber quem era Exu, o que era Exu, se apresentou num momento muito difícil de... Eu estava ali com muita dor, com, com muitos pensamentos ruins, com coisas ruins na minha mente, e eu sentia aquela energia de Exu, e eu não sabia o que era, uma energia muito forte, uma energia, eu não vou dizer assim, ela não era, não é que ela fosse densa, mas uma energia pesada, mas ao mesmo tempo boa e muito, de muita proteção, de muita segurança. Mas eu não sabia que era Exu. Então, quando eu comecei a frequentar a, a Umbanda, quando eu comecei a frequentar o terreiro, e eu comecei a sentir a presença do meu Exu, que é Exu Morcego, que é meu guardião, eu me lembrei que eu já conhecia essa energia, que ela tinha se apresentado há um ano antes, 2 anos antes, mais ou menos, na minha vida, sem eu saber que era ele. Então, quando a gente começou a se familiarizar, me veio essa lembrança e eu soube, eu entendi que era ele que estava presente e ele que me guiou nessa jornada, que escolheu o terreiro que eu faço parte hoje. E eu digo que essa entidade é um dos meus mentores mais próximos dentro da religião que mais me aconselha. Até porque a gente acredita na Quimbanda que Exu é a entidade mais próxima que nós temos, que a gente diz que Exu está no mundo, que Exu está na Terra, que Exu anda na Terra. E Exu é quem faz essa comunicação entre os mundos. Então ele é um comunicador. Só que a gente também precisa entender essa distinção, né, de que existe Exu Orixá e existe Exu entidade que se apresenta hoje nos terreiros de Umbanda ou de Quimbanda, né? Exu Orixá, ele é cultuado na África, é cultuado aqui no Candomblé, nas nações, mas é um orixá, é um ser divino. Enquanto o Exu ali da Quimbanda, o Exu da Umbanda, nós vemos eles como ancestrais, como seres que viveram aqui na Terra, apesar que existem algumas manifestações de espíritos que a gente chama de, que podem ser Exus de encantados, que são como fossem elementais antigos, que esses não estiveram encarnados, mas se apresentam como Exu. Mas dificilmente eles vão falar para o médium, para a pessoa que são um encantado. Então a gente sabe da existência desses seres, mas é muito raro eles falarem. Eles geralmente se apresentam como ancestrais. Então são espíritos antigos, são espíritos ancestrais, né? Eu acredito que o Exu ele tá ligado à pessoa de alguma forma, a raiz ancestral da pessoa. Não é qualquer Exu que se apresenta, não é qualquer pombagira que se apresenta na vida de uma pessoa. É uma entidade ali que faz parte da história espiritual e ancestral dessa pessoa, assim como foi comigo. Eu hoje entendo que foi uma entidade que se manifestou para me trazer para o caminho da religião, para me trazer para o caminho da espiritualidade, e que tem hoje se mostrado muito presente, um guia muito próximo, apesar de muito rígido também, de me cobrar muitas coisas. Então, para quem acha que Exu é brincadeira, que Exu é como se fosse aquela historinha do gênio da lâmpada que você esfrega e faz um pedido, não é. São entidades sérias, são entidades que pedem de nós respeito, pedem de nós também confiança, né? Então não é uma entidade que as pessoas acham que você pode comprar o Exu como oferenda na encruzilhada, com uma cachaça, um charuto, e Exu se vende por isso. Não. São seres, são entidades que são muito fiéis e muito próximas da gente. E quando a gente consegue conquistar a amizade e a proximidade com essas entidades, assim, elas nos trazem coisas muito boas na nossa vida, além de muita proteção, muita segurança e muito ensinamento. Muita coisa que eu aprendi hoje sobre magia, sobre bruxaria, foi com o trabalho com os Exus, com as entidades conversando comigo, com entidades dos meus irmãos de corrente ali, de religião, os meus mais velhos, de me ensinarem muita coisa. Mas é que às vezes as pessoas só estão interessadas em perguntar para o Exu, para a Pombagira, dos seus problemas, ou querer saber
que é muito comum as pessoas procurarem para as questões do amor, principalmente a pombagira é muito procurada para isso. E eu noto que o Exu ele acaba falando muito nas entrelinhas. Então, às vezes, o Exu tá falando alguma coisa, eu presto muita atenção. E eles dão dicas no que eles falam, como se estivesse costurando as palavras. Então, quando a gente presta atenção nos ensinamentos deles, às vezes no meio da brincadeira, que eles são muito brincalhões, a maioria, o meu não é nem um pouco brincalhão, mas alguns trazem essa energia de estar brincando. O Exu chega dando risada para nos mostrar que a gente precisa rir diante da vida, diante dos problemas, das dificuldades. Mas traz esse pensamento assim de que a gente precisa ouvir as entrelinhas, porque eles não estão aqui para brincar. Então são entidades extremamente sérias e que eu respeito muito e gosto muito de trabalhar e estou sempre ali cultuando na minha vida. Eu tenho procurado cultuar Exu diariamente na minha vida. Eu não tô. Desculpa, eu tô mutada. É porque eu não tô na minha casa e aqui onde eu tô faz muito barulho. Aí eu muto para não aparecer cachorro latindo, gente gritando. Certo, Mas então, achei muito bacana o que você falou e como eu te falei que eu não tenho propriedade, eu não conheço, né, Umbanda, Candomblé, essas coisas, não tenho conhecimento nessa parte. Eu gostaria de te fazer uma pergunta de pessoa leiga, né? Vamos supor que uma pessoa amanhã ou depois queira iniciar nesses caminhos. Eu fico às vezes, como eu não estudo sobre, eu tenho uma noção, claro, mas eu vejo que as pessoas também têm muita dúvida entre Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tipo, qual iniciar, o que procurar, entendeu? uhum, Qual o seu ponto de vista em relação a isso, você que tem já mais experiência? Porque às vezes as certo, pessoas perguntam aqui, mas eu não posso indicar. certo. Isso é muito complicado de te responder, mas eu vou tentar te explicar porque assim, ó, existe diferença entre nas regiões aqui do Brasil, como cada um cultua, como cada um expressa a sua fé, a sua religião, né? Então as nossas a Umbanda nasceu no Brasil, tá? A Umbanda é uma nação brasileira que ela tem muita influência espírita, ela tem e apesar de ter a influência ali a influência africana que o povo negro trouxe, né? Mas nós também tivemos assim porque a Umbanda que nós ouvimos falar, ela é uma Umbanda que ela nasceu num centro espírita, apesar de que a Umbanda ela já existia de certa forma antes, que surgiu ali com o Zélio de Moraes, que é considerado o fundador da Umbanda, mas já havia cultos muito semelhantes à Umbanda naquela época em que ela foi fundada. A Quimbanda também é brasileira. Ela é um culto que nasceu aqui também no Brasil, que foi dessa junção de diversas crenças. Você vai encontrar na Quimbanda ali algumas questões de magia de cabala. Você vai encontrar eles falando de. Você vai encontrar eles falando de. Você vai encontrar falando de Beelzebub na Quimbanda, por exemplo. Né? As pessoas falam, né, de Exu e com nomes que parecem às vezes europeus, algumas coisas assim, porque é uma religião que trouxe essa juntou as coisas, porque o Brasil nós somos colonizados, né? Então são diversos povos que vieram para cá, o povo negro que foi trazido escravo, os povos que vieram para cá para colonizar, né? Então e cada local de uma forma, então houve essa junção. O próprio culto aos orixás aqui no Brasil, ele é diferente da África. Se você pegar candomblé aqui no Brasil e lá na África, você vai encontrar diferenças. E aqui no sul também, a gente cultua muito aqui no sul, que a gente chama de nação. Então nós temos aqui Cabinda, nós temos Jeje, que a gente chama, e outros segmentos, e aqui é diferente. Eu até tinha te comentado isso. Aqui no sul a gente faz aquela oferenda que eu te falei para Ogum com costela de churrasco. E isso não tem em outra parte do Brasil. É aqui no sul. Porque foi a forma que o povo que queria cultuar essas entidades aqui achou. Então hoje o que confunde as pessoas? Você está procurando
um lugar e aí é muito diferente, às vezes você não entende. Você chega lá, é um centro que é de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, e as pessoas não sabem para onde ir. É seguir teu coração e ver aonde que tu te sente bem. Eu acho que a pergunta que a pessoa tem que se fazer ao procurar isso é aonde que eu vou desenvolver melhor a minha espiritualidade, aonde que eu vou me desenvolver melhor. E pedir o auxílio dos guias que eles vão direcionar. Porque tem pessoas que gostam de trabalhar com os caboclos, que se sentem mais familiarizados com esses povos da floresta ali, com os pretos velhos, tem pessoas que são mais, que se afinizam mais com o Exu, tem pessoas que vão mais para a questão do orixá, né? Então isso vai muito assim do que cada um quer trabalhar. Mas eu acredito que todas essas religiões, esses segmentos, essas tradições, elas têm que nos trazer evolução, crescimento, né? Espiritualidade, né? A gente entender e saber que a gente tem força para mudar a nossa vida e que a religião não está aí para servir de para nos servir, mas para nos auxiliar, que a gente caminha junto, que eu caminho junto com o Exu, que eu caminho junto com o Orixá. Então é a gente perder essa visão que as pessoas têm das religiões de descendência africana, que a gente vê como uma energia de troca. As pessoas veem muito assim, eu quero tal coisa, eu quero que Exu me dê isso, que Pombagira me dê isso, que o Orixá faça tal coisa por mim, se ele fizer eu vou ser grato. A religião pode ajudar, sim, a abrir caminhos, a trazer muitas coisas boas, mas não a gente ter que perder essa visão mercadológica de que a gente tem que servir a espiritualidade, não servir, mas caminhar junto com a espiritualidade, né? Andar com a espiritualidade porque a gente quer crescer, porque a gente quer se entender, porque a gente quer se melhorar e a gente entende como é esse mundo, porque esse mundo ele não é um mar de rosas, não é um mar de flores, né? Eu costumo dizer que esse mundo ele é selvagem como a natureza. Então nós temos que nos proteger, né, de pessoas que são invejosas, de pessoas que são maliciosas, e a religião pode nos dar essa proteção, essa segurança. Então eu tenho que estar numa casa, num terreiro, para melhorar minha vida, para que eu possa cultuar as minhas divindades, para que eu possa me aproximar da minha espiritualidade e para que isso possa trazer uma diferença na minha vida e nas pessoas que estão próximas de mim. Porque eu preciso também querer que quem eu amo, que quem eu gosto, cresça e evolua junto comigo. Entendi. Nossa, que bacana. Que bacana. Eu eu achei muito interessante isso que você falou de seguir a intuição, né? Principalmente porque às vezes você pode não se sentir confortável e as pessoas às vezes têm medo, né? De sair, mesmo que tá se sentindo confortável, às vezes tem medo de sair, sei lá, aborrecer alguma entidade ou aborrecer as pessoas do centro onde ela tá. E eu acho que Certo. isso acontece às vezes, mas a gente tem que seguir nosso Acontece. coração, né? A gente precisa entender, que eu entendo assim, né? Quando a pessoa tem medo, que a gente vê o castigo da entidade. Eu não vejo que as entidades nos castiguem. Eu vejo que quando as entidades estão, a gente está contra alguma coisa, que elas querem nos direcionar, que elas querem que a gente faça, elas simplesmente se afastam e respeitam a nossa vontade. E as coisas dão errado por causa da nossa tomada de decisão, não por causa da entidade. Então, eu acredito que as pessoas não têm que ter medo da entidade, do Exu, da Pombagira, do Orixá. Tem muito aquela palavra, aquilo que as pessoas falam, o Orixá vai te castigar. Não, ele simplesmente vai se afastar de ti. Eles não castigam, eles não trazem essa questão. O que pode acontecer muitas vezes e acontece é o zelador do terreiro, o pai, a mãe de santo, muitas vezes não aceitar essa saída, ou porque não quer perder aquele filho por amor, por carinho, ou muitas vezes até ego. Mas as pessoas não têm que ter medo de seguir os seus caminhos, de seguir a sua vida, de tomar decisões. Principalmente quanto a. Não, ninguém tem que estar forçado num lugar, servindo numa casa, num terreiro, por medo. A gente tem que estar ali porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente quer desenvolver, porque a gente quer crescer e a gente quer ajudar as pessoas também, né? Porque a gente está numa. Eu vejo que a gente tem uma certa luta contra esse sistema. A gente tem um sistema aí
que nos aprisiona, que nos oprime. E eu vejo que a religião ela tem que ser uma luta contra isso que nos oprime, né? Contra essa energia aí que tenta, parece que nos criar castrados ou sobre um julgo, né? Que nós temos que ser e fazer isso. Então a gente tem muita coisa que foi nos colocado, que foi implantado na nossa mente através de muito tempo, assim, de dizer, não pode isso, não faz aquilo. Não, a gente tem que ter a nossa moral de fazer aquilo que é certo, mas não por medo, porque é o certo, fazer o certo, buscar o certo, porque é. Não por medo de de um castigo ou de que algo maior ou algum ser, alguma entidade vai nos lançar num inferno, num lago de fogo, alguma coisa nesse sentido, que vai nos castigar, mas porque a gente quer. E aquilo que eu falei no início ali, que eu respondi, né? As entidades não castigam, elas se afastam e a gente acaba colhendo fruto das nossas próprias escolhas. Opa, tava mutada de novo. Entendi. E deixa eu te perguntar, você disse que tem uma conexão forte com o Exu, né, com suas entidades, e como que você se comunica com eles? Eu sei porque cada médium, às vezes, tem a sua forma de se comunicar, né? Por exemplo, eu vejo e escuto, e às vezes alguns seres falam comigo também através dos oráculos, dependendo do oráculo, se ele for consagrado para isso. Entendeu? Aí eu queria saber como que você faz essa comunicação com eles. Então, eu percebo a presença, né, dessas entidades e aí eu começo a prestar atenção nos detalhes, eles são sutis, né? É sonhos, são são pequenas coisas e eu sempre busco ali o tarô também. Sempre busco o tarô. Eu tenho um oráculo também que é de comunicação direta com o meu Exu que eu recebi, que são um oráculo de 4 búzios, que eles são para perguntas diretas ao Exu. Então são as ferramentas que eu uso quando eu sinto a presença deles e muitas coisas são intuídas. E eu percebo quando é a entidade que está ali falando comigo, quando é a presença de algum caboclo, de algum outro guia. E aí eu procuro entender a energia. E já percebi que várias entidades se comunicam de diversas formas. Uma vez foi bem interessante, eu tinha feito um trabalho de conexão com o Arcanjo Rafael. E no dia que eu fui, que eu peguei, era sobra das ervas, das coisas, e eu tinha que colocar numa praça. E eu coloquei na praça, e eu sentei no banco, e fiquei ali um pouquinho, e veio um amigo meu que o nome dele era Rafael. E ele só veio, me olhou e disse: só vim aqui te cumprimentar, apertou minha mão e saiu. E eu fiquei olhando assim, sabe? Aí eu, um agouro, né, de Rafael. Até conversei com a pessoa que estava me orientando nisso. E ela disse foi um agouro do Arcanjo Rafael. Foi uma das magias que eu estudei, que eu estudo também, foi a magia angelical também. Apesar de que ela não é uma magia que eu pratique, mas eu já fiz algumas coisas para mim. Mas essa comunicação deles foi bem interessante, né? Porque apareceu uma pessoa de mesmo nome, porque as pessoas às vezes ficam esperando que a comunicação com uma entidade, um ser, seja aquela coisa hollywoodiana, né? E é uma coisa assim que ela é sutil, ela é simples, é alguém que vem e te fala, é um sonho que você tem, é algo que se apresenta sutilmente. E a gente tem que estar, então, ligados ali, né, nas coisas que vão se apresentar. Mas eles estão sempre se comunicando com a gente, falando com a gente. Quando a gente busca, é aquilo que eu procuro também está me procurando. Então, se eu buscar ter essa comunicação, em algum momento isso vai acontecer. Mas às vezes não é como eu quero, não é como eu planejo, nem é como eu espero. Né? E é a forma com que eles também acham de se comunicar com a gente. Porque cada um também é de um jeito, tem uma sensibilidade. Né? Algumas pessoas, às vezes, elas dizem, mas não sinto nada a falar comigo, não vejo nada, e você está percebendo que tem algo ali. Né? Mas a pessoa, às vezes, ela tá com a mente tão fechada, ela tá tão bloqueada por várias coisas, aquilo que eu falei desse sistema que nos oprime, né? Como se ela estivesse vendada, não consegue ver, não consegue ouvir, que ela às vezes não percebe.
E aí elas ficam esperando que algo caia do céu, e não é assim que funciona. A gente precisa estar atentos e precisa buscar também querer se libertar para ouvir. Exatamente. Achei maravilhoso isso que você falou. Isso é muito bacana e é exatamente isso que eu quero trazer aqui para o canal, né? Como eu te falei, a forma que eu vejo, a forma que você vê, a forma que outras pessoas veem. Porque às vezes eu falo de, eu vejo assim, mas as outras pessoas não veem e acham que não estão conectadas. Mas não é isso. Cada um tem seu jeito de se comunicar e de receber a comunicação, né? Receber a mensagem. Então, é isso. Olha, eu adorei o papo com você. Se você quiser falar mais alguma coisa, tiver mais algum assunto para falar, pode falar. O espaço é seu agora. Certo. A gente estava falando sobre essas diferenças, né, que nós temos nas religiões, nas tradições. Aqui no Brasil a gente tem muitos segmentos religiosos, a gente tem muitos terreiros, muita gente. Hoje eu tenho visto assim uma crescente assim das pessoas buscando a espiritualidade, a bruxaria, diversas vertentes, né? E tu tinha falado algo, né, sobre essa união, né, das pessoas que pensam sobre religião de uma forma diferente. Porque não vou entrar nesse assunto, nesses detalhes, mas a gente sabe que existe uma tendência a que as coisas sejam de um jeito, há uma religião que parece que tenta querer dominar e controlar. E aí, às vezes, as pessoas se julgam muito, se criticam muito. Porque, o fulano acende a vela com a mão esquerda, tem que ser com a mão direita. Eu aprendi que a gente olha, observa, e não quer dizer que ele esteja errado. Ele aprendeu daquele jeito. Então a gente tem pessoas aqui, principalmente no nosso país, que vieram de diversas partes do mundo. Então nós temos magia europeia, nós temos magia indígena aqui, né? Nós temos a magia ali do Peru, nós temos magia judaica na Cabala, nós temos diversas vertentes de magia, então não tem certo e errado. Então eu acho que isso é muito importante, a gente não ficar se julgando, dizendo que isso é certo, que aquilo é errado, né? Sobre as religiões que tem ali seu pé na África, né? Tem muita coisa que tem aqui no Brasil que não tem na África. Então, para a gente fazer uma oferenda, para a gente fazer um trabalho, não tem como fazer como era feito lá. Então, a gente dá o melhor que a gente tem com aquele conhecimento que a gente tem. Então, não é porque o outro faz diferente ou pensa diferente que ele está errado. Ele só faz diferente. Claro que existem coisas que elas destoam muito. A gente olha, observa e absorve isso. Eu acho que é muito importante que as pessoas precisam aprender a olhar, ter o seu julgamento, aí dizer isso não serve para mim, então eu vou seguir outro caminho, mas eu não preciso ficar uh, batendo no fulano, no ciclano, me degladiando com ele, né? Porque isso desune e nós não temos hoje uma união, né? Até porque são muitos pensamentos, são formas de pensar, mas eu não preciso ser inimigo de alguém só porque ela pensa diferente ou faz diferente. Eu acho que essa é o mais importante, assim, né? Porque se a gente quer se eu quero liberdade na minha vida, se eu quero liberdade para mim, se eu quero viver a minha vida, porque é para isso que a gente tem que estar aqui, né? Ser feliz, encontrar a nossa felicidade, encontrar o nosso caminho. Isso também me remete que eu tenho que respeitar a liberdade do outro. E às vezes a gente se importa demais em como as pessoas estão fazendo e como as coisas estão acontecendo, mas às vezes a gente tem que observar se aquilo está dando certo. Às vezes a melhor maneira da gente julgar alguma coisa é ver se aquilo está dando resultado. E muitas vezes traz bons resultados, né? Então é importante esse respeito que você me falou, que queria trazer diferenças, pessoas diferentes para falar, que a gente possa entender essas diferenças. Então, como é importante a gente respeitar isso. Até porque ninguém é igual, a gente é de um jeito, pensa de um jeito. Ninguém vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E aí, quando a gente vai ensinar aquilo para alguém, talvez a gente não ensine como a gente aprendeu, porque tem um pouquinho do meu jeitinho. Por isso que é importante a gente respeitar os ancestrais ali, né? Porque a gente recebe as coisas. Alguém te ensinou que você tem que acender a vela com a mão direita, de um jeito, mas aquilo tem muito ancestral atrás, muita gente que veio antes,
cultuando e foi pegando um pouquinho de cada um. E isso traz magia, traz força. Quando eu honro essa ancestralidade, esses que vieram antes de mim, isso traz uma força ali pro trabalho, ali para quem trabalha com magia, para quem quer se conectar, né, da gente honrar nossos ancestrais. Isso traz uma força para nossa vida e respeitar as diferenças. Isso vai fazer diferença para nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, para a gente crescer e evoluir. Não sei se você queria perguntar mais alguma coisa. Não, eu. Desculpa. Na verdade, eu tô muito feliz porque é exatamente essa mensagem que eu quero trazer quando eu trago pessoas novas aqui, entendeu? Pessoas diferentes, você e como outras pessoas que eu já trouxe. Essa questão de mostrar que, olha, fulano faz assim, é o jeito dele, e isso não tá errado, É entendeu? E só se o você jeito dele, né? Ele só faz é, diferente. exatamente, se você se identifica com ele, cara, vai lá, segue ele, seja feliz, entendeu? Eu tô aqui E só como isso, um direcionador. isso responde também aquela pergunta, né, sobre qual caminho eu vou escolher para me seguir. Porque a gente precisa ter uma afinidade, então precisa procurar afinidade com quem você se afiniza, né? Então essas afinidades aí vão estar direcionando cada pessoa para o caminho que ela quer seguir. A gente tem muitos caminhos, muitas formas de se conectar com a magia, com a bruxaria. Muitos, a gente falou sobre tarô, muitos tipos de tarô, né? Muitos tipos de oráculos também, né? Nós temos aí búzios, runas, nós Muitos tipos temos de a runas. cartomancia, muitos tipos de tarô dentro da linha de tarô mesmo, então muita coisa, então cada um é livre para seguir o seu caminho e tem que ser e se sentir livre para isso. Às vezes a gente perde muito tempo preocupado em como as pessoas estão fazendo as coisas e aí acaba que a gente acaba deixando de fazer as coisas. E a pessoa tá lá fazendo, tá lá aprendendo, tá lá buscando e a gente tá ali às vezes criticando ou falando algo que não precisa. A gente tá gastando energia com algo que não vai me somar em nada. Eu sempre falo isso. Tem muita gente que me critica aqui no canal de algumas coisas que eu falo, principalmente quando eu entro no assunto de magia do caos, que eu acho que não é um negócio inteiramente só para iniciantes, né? Tem certas coisas para você usar algumas técnicas, você tem que ter um conhecimento básico. E aí muita gente me critica e por mim tá tudo bem. Se a pessoa não concorda, se discorda, por mim tá tudo bem. Só que, tipo assim, eu falo essas coisas com base no tipo de pessoas que vêm me procurar. Muitas pessoas fazem alguns tipos de magia que dão errado e vêm me pedir ajuda, e não é pouco, é tipo muitas, sabe? Então, por isso que eu sempre alerto dos perigos, por isso que eu sempre falo. Mas aí, quando eu vou alertar e falar desses perigos, aí as pessoas que já têm muita experiência, que já se dá muito bem nesse tipo de magia, vêm falar que é bobeira, entendeu? Mas assim, eu sempre falo, gente, é minha opinião, eu só tô dando um alerta. Se não gostar, tá tudo bem. Fica na paz, é pra gente ficar na paz. Certo? Quem tem um pensamento que eu sempre trago quando eu oriento alguém, mentoro alguém sobre magia, que é falar assim, quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, tá? Você não conhece ninguém naquele lugar, então você tem que chegar e tem que se apresentar, tem que fazer amizade com as pessoas para poder entrar num lugar e as pessoas vão te conhecer. Só que é diferente quando você chega num lugar com alguém que você conhece e essa pessoa te apresenta. Você tem mais credibilidade. E na magia é assim. A gente precisa buscar estudar, aprender, respeitar quem veio antes, quem fez antes e alguns ensinamentos para que a gente tenha credibilidade na magia. Para que eu tô invocando lá o ser tal, a entidade tal, ele vai olhar para ti e vai dizer, tá, mas quem é que é tu para estar me chamando? Agora, quando ele conhece, você chega lá, olha só, eu conheço tal pessoa. Aquela entidade vai olhar, você eu não conheço, mas a pessoa eu conheço, então a gente pode conversar, você conhece um amigo meu. Então é muito isso assim de se familiarizar com a magia, com as coisas, para que a gente possa ter esse discernimento, essa orientação, né? Para que as Exatamente, coisas deem certo. eu gravei um vídeo sobre isso esses dias e ele já vai sair no canal, que é sobre influência, poder pessoal e influência mágica.
falando dessas questões de você trabalhar essa sua influência para ter exatamente isso, você não chegar na festa sozinho, né? É isso aí. E a gente entra aí na questões das iniciações, né? Por que a gente se inicia? Por que a gente faz tal coisa? Por que a gente vai em tal lugar? Por que a gente se associa com tal energia? Por que é feito em tal lua? É para que a gente tenha essa credibilidade, né? Isso é conhecimento e a gente precisa ter isso. E é preciso que haja essa credibilidade. Você falou, né, do poder pessoal na magia, isso é muito bom, é muito interessante que se tenha isso. Isso é básico, ao meu ver, né? Para a gente começar, a gente precisa conhecer os caminhos, né? Abrir as portas precisam ser abertas. E a gente precisa saber a chave que a gente vai utilizar. Exatamente, mas você não sabe tanto de gente que está praticando aí um tempo e não pensa nisso, não pensa na questão de se fortalecer, de ter ali sua rede de apoio espiritual e coisas do tipo. Então, eu acho que isso que você está falando é extremamente, extremamente importante. E, bom, Ariel, eu acho que é isso. Se você tiver alguma outra coisa para completar, fica à vontade, mas acho que é isso. Inclusive, estamos quase batendo nosso tempo. Certo. Eu também acredito que é isso, né? Eu queria agradecer aí o convite, né? O convite que você me fez. E muito legal a gente poder ter essa conversa, poder ter esse bate-papo, né? A gente não planejou nada, né? A gente só conversou um pouquinho antes ali para que a gente pudesse se afinizar um pouquinho, mas não é, né? Uma entrevista é bem legal isso quando as coisas são naturais, assim, flui, né? Não tem um script, né? Que daí É exatamente isso. a gente fala aquilo que a gente está a fim de falar e aquilo que surge no momento. Isso é bem legal. Né? Quando eu pensei hoje em que talvez eu poderia ou queria falar, eu vejo que agora na conversa foi bem diferente do que eu talvez tivesse pensado que eu poderia falar. Entendi, mas espero que você tenha se sentido confortável e eu espero de coração que esse vídeo chegue aonde tem que chegar, que atinja as pessoas que realmente precisam ouvir as palavras do Ariel e as coisas que eu comentei aqui também. E se vocês gostarem, se vocês gostaram do Ariel, por favor, sigam ele. Eu vou colocar todos os links deles aqui embaixo, tá bom? Gente, eu tô falando meio enrolado porque a cirurgia que eu fiz foi na boca, tá? Então, a minha boca ainda não tá 100%. Inclusive por isso que eu tô com parte da cara inchada. Mas os links vão estar aqui na descrição, tá bom? Então, é isso. Inclusive, me passe seus links, tudo certinho, Tá para bom, eu eu te colocar aqui na passo ali. descrição. Certo. E se vocês quiserem entrar em contato com ele, também vai estar aqui. Se vocês gostaram dele, por favor, sigam. Gente, eu quero que vocês descubram o máximo de pessoas novas possíveis dentro da magia, que vocês se encontrem, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então tá. É isso. Tchauzinho. É isso, tchauzinho, até uma próxima, pessoal. Valeu.